Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui no monte chamado Monte da Capuava. Hoje é terça-feira, dia 16/6/2020. Estou aqui no monte. Esse monte aqui é onde o monte que o pessoal ora aqui. Nós já oramos bastante vezes aqui, lá, ali atrás, aquele lado ali no meio também. E agora eu estou aqui. No monte, estou aqui no monte. Jesus, o que eu irei ler agora foi o que Jesus falou para os discípulos. Eu não posso ser muito longo, eu quero ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 4, ao 5, e depois o versículo 11, para nós meditar um pouquinho em alguma coisa aqui, porque a Bíblia diz, nós estamos vendo aí os sinais da volta de Jesus, todo mundo sabe disso, que Jesus ele havia falado quando os discípulos lhe perguntou. Então vamos ver aqui, Mateus 24, versículo 1 até o versículo de número 4, depois nós pulamos 11 para adiantar um pouco. Disse assim a Bíblia: o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele o seu discípulo para lhe mostrar a estatura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, olha aí, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele o seu discípulo, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E do fim do mundo. Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, porque ninguém vos engane. Vamos ler o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muito. 6. E ouvireis de guerra e remores de guerra. Olhai, vos não me assustei, porque é visto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 11, para adiantar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós estamos aqui diante da palavra de Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus estava com o seu discípulo. E o discípulo, olhando para o templo, o discípulo perguntou-lhe Jesus, dizendo: Senhor, diz-nos quando será a sua volta e quando o fim do mundo, o que vai acontecer? E Jesus agora responde a eles. Eles fazem-lhe uma pergunta e Jesus responde a pergunta dizendo o que eu acabei de ler. Olhando para os sinais do tempo, para os sinais do que ocorre perante todos os tempos que já se passaram, todos os séculos que já se foram, e a Bíblia ela é a palavra real, verdadeira, magnífica, poderosa, gloriosa e majestosa, sublime de Deus. Certo? Então, nós lemos aqui que Jesus respondeu a eles que a consequência que iria acontecer no mundo antes da sua volta e antes do fim do mundo, Jesus respondeu a eles. Jesus disse a eles a pergunta que eles fizeram e Jesus respondeu. E Jesus colocou muitas condicionais na pergunta dele. Aqui existem algumas condicionais, não posso declarar todas, algumas, por exemplo. Nós estamos diante aí de um complexo. A humanidade está vivendo uma complexidade, porém é real, é complexo, sim, é complexo, mas é real. Nós estamos vivendo no tempo chamado os sinais proféticos. Nós estamos vivendo aqui, nós olhamos para a Bíblia e vemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela se cumpre. Deus disse na sua palavra, em Números, no capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá, não realizar aquilo que Deus fez, que Deus falou que fazeria, assim Deus faz. Então Jesus respondeu para o seu discípulo que ia acontecer alguns fenômenos na terra, na humanidade. Nós olhamos para a humanidade e vejamos que os homens mudaram o senso de muitas coisas, mudaram a sua sensibilidade. O homem não tem mais sensibilidade.
Nem mesmo aqueles que se diz que é alguém espiritual mudaram a sensibilidade, estão mudando. Nós vamos ver daqui um pouco, talvez. Então, os sinais da volta de Jesus está aí diante da sociedade, diante do mundo. O mundo agora está vivendo aí, como as pessoas dizem, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, mas nós olhamos para a Bíblia e vejamos que, eu não cheguei a ler o versículo aqui, mas está aqui na mesma leitura que eu fiz. Jesus disse, chamou isso aí de pestilência. Jesus disse que haveria fome, peste, guerra, terremoto, reino contra reino, pai contra filho. E Jesus foi falando muitas coisas, sinais que aconteceria antes dele voltar e do fim do mundo. Então Jesus respondeu para os discípulos. Então veja bem, nós estamos aqui diante da palavra de Deus. Eu quero confortar o seu coração dizendo, não tenha que vocês ficar preocupados com o que está acontecendo. Porque os homens não conseguem resolver a situação. Veja os dias de quando começou aí a pestilência, porque Jesus disse que isso é pestilência e Jesus chamou de epidemia também. Está escrito na Bíblia, é bíblico isso aí. É a mão de Deus, porque Deus está cansado de um povo rebelde. Deus está cansado de um povo que diz que ama, que adora, mas na realidade não é a verdade. Não prova o amor que é para com Deus. Então veja bem, nós estamos vivendo aí os sinais da volta de Jesus. Agora, já tem 3 meses o passado aí que começou aí a pestilência chamada epidemia. Quando Jesus disse pestilência, é epidemia. Pestilência é epidemia, ou seja, quando Jesus usou a palavra pestilências, significa que ela abrange todos os tipos de praga. Tudo aquilo que vem em forma de praga, a Bíblia diz que é a ira de Deus contra o pecado dos homens. Então, nós lemos o versículo. Aí o versículo 11 está dizendo assim. Versículo 11 do capítulo 24 está descrito assim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses são alguns dos sinais da volta de Jesus. À medida que os últimos dias se aproximam, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornarão apostata à lealidade total da palavra de Deus, bem como a santidade bíblica serão coisas raras. Nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas, muitos deles, é lógico que existe aí exceções, sim, claro, existem exceções, tem que existir. Porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, o versículo 18, está escrito assim: então outra vez vereis a diferença entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Jesus disse também em Mateus capítulo de número 5, versículo 16, Jesus disse assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então tem que ter diferença, tem. Deus quer isso, quer. Deus sempre pediu que o seu povo seja diferente. Mas nós estamos vivendo uns tempos em que os homens esqueceu desses negócios. Esqueceu em que a realidade para que se viva a Deus tem que ter uma vida de renúncia. E nós estamos vivendo aqui agora tempo em que a Bíblia está dizendo que muitos, grande parte do cristianismo se tornaram apostata, ou seja, aqueles que antes acreditava e hoje não acredita mais. Aqueles antes que buscavam e hoje não busca mais. Aqueles antes que acreditava, hoje não acredita mais. Antes era fiel e hoje não são fiéis mais. Se tornaram apostata, apostataram da fé. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então, muitos que se diz cristianismo estão vivendo realmente longe de Deus. E se tornaram apostata, não acredita mais. Muitos estão até maldizendo por causa das pragas, porque a Bíblia diz que a praga é a ira de Deus na terra, por causa do pecado dos homens. Isso eu fiz um vídeo esse dia atrás e coloquei lá, pode ver lá, onde a Bíblia diz, está na internet, aí você pode olhar, entendeu? Sobre as 10 pragas do Egito. E se eu for falar sobre praga, existe centenas de pragas, e então todos sabem que a praga, a Bíblia diz que é a ira de Deus. Veja bem, Então está dizendo assim,
que santidade bíblica são coisa rara. Ou seja, santidade bíblica, para muitas pessoas que dizem ser crente hoje, é só para alguns. Porque aquela expressão, nada mais faz mal, tudo pode, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Sim, claro, um dia vai ter que prestar conta por isso. Continuamos aqui, sobre a Bíblia está dizendo sobre os falsos profetas, sobre o falso pregador e sobre os enganadores, sobre pessoas que não acreditam mais, apostataram da fé e não tem mais santidade bíblica. É isso que a Bíblia está dizendo. Ó, crente professo aceitarão novas revelações. Entende agora isso, veja isso, ó. Crente professos, crente apostatam, aceitarão novas revelações que não é de Deus, mesmo que elas conflitem contra a palavra revelada de Deus. Isto motivará oposições da verdade bíblica dentro da igreja. Veja isso. Veja isso que está acontecendo no nosso dia. Tudo está acontecendo, está acontecendo. É sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus, sim, senhores. Isso aqui faz parte dos sinais da volta de Jesus. Apostasia. A inversão dos valores. Porque eu entendo que o que a Bíblia nos diz, a igreja é igreja e mundo é mundo. A igreja não tem que ter compartilhação com o mundo, porque o mundo não quer nada com a igreja. Agora veja bem, aqueles que dizem que está sendo apostata estão fazendo aliança com o mundo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Esse versículo, eu vou ler o versículo, você vai entender. Quer ver? Veja bem, para não dizer que não é realidade o que está ouvindo aqui. Olha aqui o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. É o mesmo assunto aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha aí, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha, a Bíblia mostra a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônio. Então, os homens deixaram a doutrina de Deus e estão entrando pela doutrina dos homens e pela doutrina de demônio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Espíritos enganadores, a Bíblia está dizendo que é o espírito do erro, é o espírito em que vem no coração dos homens para que eles façam aquilo que é oposto à verdade. Então as pessoas estão negando a fé, estão negando Jesus, estão entrando para os outros caminhos. Existem muitos versículos que eu poderia ler para mostrar para você, mas eu não posso fazer isso porque o tempo aqui vai tomar muito tempo. Mas vamos aqui, ó. Veja o que está dizendo. Homens pregando um evangelho misto, ocupando posições de liderança nas dominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão, está vendo? Os tais enganarão e desviarão muitos dentro da igreja. É o que está acontecendo nos nossos dias. Está acontecendo isso. Porque para muitas pessoas hoje não tem problema nada, tudo pode. Aquilo é o que eu não vou entrar no assunto, mas se nós fosse pegar o que Satanás falou para Eva lá no Éden, é tudo isso que as pessoas falam hoje. Ó, não tem problema isso, não tem problema aquilo, isso aqui não faz mal, isso aqui é ignorância dos homens, mas a Bíblia está dizendo que não pode. Mas aqueles que são ignorantes espiritual acham que quem é espiritualmente, que aceita a verdade de Deus, é que é ignorante. Você está entendendo? E não é. É o sentido oposto. Aí existe a inversão de valores, ou a inversão dos valores, ou seja, aquilo que antes não era, passou a ser, e aquilo que não era, que antes era, deixou de existir. Por quê? Isso se chama inversão de valores. Inversão de valor é aquilo que você troca a verdade pela mentira. Isso é inversão de valores. Então, o que está dizendo aqui? Que os homens, muitos que se diz pregador, que diz professor, que diz profeta, enganarão a muitos. São falsos pregadores, falsos profetas, falso mestre que está enganando o povo. O povo já não sabe mais o que fazer, para onde ir, para onde correr, porque muitos são enganados. E a engano ele vem
Diz a Bíblia aí que é de Satanás, é espírito enganadores, está entendendo? Então é o espírito do erro, o espírito que entra na vida dos homens para que leve o povo ao erro, para que erra. Ó, veja isso agora, ó, em toda parte do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo, influência dos demônios, espírito maligno multiplicar-se-á. Está vendo? De sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente deve crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta em sua vida a palavra, conhecendo-a bem na sua totalidade. Aqui está o segredo. A palavra de Deus é real, perfeita, magnífica, poderosa, gloriosa, majestosa, sublime e infalível. Mas os homens não querem mais. Muitos estão na realidade, tirando a essência da palavra, estão colocando aquilo que vem nas suas mentes, como a Bíblia está dizendo aqui para nós, espírito de mentira, espírito do engano, espírito que engana os homens, e eles passam a, na realidade, deixar a verdadeira palavra bíblica de Deus, eles deixam de ensinar a realidade da palavra, da salvação, e eles passam então a mostrar, às vezes pega até o versículo e eles torcem a palavra de Deus. Mas a Bíblia está aqui, aqui é a palavra real, verdadeira de Jesus. Jesus disse para os discípulos que esses sinais aconteceriam. Isso aqui, ó, são sinais da volta de Jesus, reino contra reino, peste, pestilência, epidemia, toda sorte de praga, fome, certo? Reino contra reino, nação contra nações. E por que os homens então não resolvem esse problema? Porque os homens não conseguem resolver. Não tem como o homem resolver se Deus determinou. Mas agora você pergunta, mas por que Deus permite algo como esse? Simples e fácil e objetivo. É porque os homens não conhecem a Deus, os homens não querem Deus. Quando eu falo a Bíblia fala a palavra homem, se referindo a homens e mulher, porque a Bíblia diz que o homem, ele é criado a coroa da criação. Então toda a autoridade Deus deu para os homens, ainda que muitos homens hoje estão invertendo esse valor também. O valor que é para o homem, que Deus deu para o homem, ele está passando para as mulheres. Muitos que dizem, lá na minha casa quem manda é minha mulher, lá na minha casa quem manda é meu filho, eu não mando nada. Então esse homem, ele é para mim, um saco de batata e um calça curta, porque ele não está entendendo o que a Bíblia diz. Deus não deu a mulher para ser mandadora. Deus disse que a Bíblia diz que Deus criou a mulher para ser ajudadora, auxiliadora. Auxiliar não manda. Então a Bíblia diz que o homem é o coroa da criação, o homem é o chefe, o homem é o cabeça. Claro, com ordem, decência e amor. Claro que é. Não vou entrar nesse assunto agora. É só porque alguém precisa ouvir isso daí. Nós estamos vivendo uma geração de homem frouxo, em que tudo ele diz que quem manda é a mulher. Tudo é a mulher que manda lá. E isso está errado. A Bíblia diz que está errado. E eu provo aonde quiser e em qualquer lugar que eu provo que está errado mesmo. A Bíblia diz que está errado. Então veja bem, a Bíblia está dizendo aqui, ó, em toda parte do mundo haverá milhões de pessoas, veja bem, praticando ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo, influência dos demônios. Por quê? Porque os homens, eles estão numa situação em que aquilo que ele acha que é, mas não é. O homem disse, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Não é assim. O homem, ele tem duas condições. Ou ele é servo de Deus, eminente, ou ele é servo do diabo. Não tem como. Eu provo também para quem quiser, ou qualquer lugar, dentro da Bíblia. É porque eu não tenho tempo para explicar agora. Mas eu provo. Existe o servo de Deus, existe o servo do diabo. Então aqui, essa situação aqui são servos do diabo. Olha quanta coisa que o Satanás faz na vida das pessoas. Está vendo aí?
Isso é o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Está vendo? Ó, muitos dias passarão, caracterizados dos últimos dias, a perversão sexual, fornicação, adultério, pornografia, drogas, musgas ímpias, diversões sexuais, multiplicar-se-á, como foi nos dias de Noé. Vamos ver o versículo aqui para confirmar. Mateus capítulo 24, versículo 37. Vamos ver o que está dizendo assim, ó. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Está vendo aí que a Bíblia está dizendo? Nós vamos ver mais um pouquinho agora. Veja bem, tudo isso acontece porque os homens não querem Deus. Homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de perversão sexual insultarão a sociedade. Jesus acrescenta que isso fará minguar o verdadeiro amor. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É a Bíblia quem está dizendo. A Bíblia é real, a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver aqui, Gênesis 6, o versículo 5. Vamos ver a corrupção do gênio humano. É que está aqui. Eu não tenho tempo para revelar para muita gente o que precisa ser revelado. Porque infelizmente não adianta querer esconder a realidade. Porque a realidade ela é uma só. O povo tem que saber da verdade, o homem tem que conhecer a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha a corrupção aqui, ó. Gênesis 6, versículo de número 5, está escrito assim, ó. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era somar continuamente. Veja o versículo para que você entenda um pouco que Deus é Deus. E a Bíblia diz que Deus fez o homem com sentimento. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, está na internet, eu falei. Mas Deus tem sentimento. Olha aqui. Então se arrependeu o Senhor Deus de haver feito o homem de sobre a terra, e isto lhe pesou o seu coração. Porque Deus é o Deus do sentimento, sim, claro. Deus é o Deus do sentimento. E quando Deus criou o homem para adorar a Deus, o homem agora adora outros deuses. E isso traz tristeza a Deus, porque Deus quer o melhor para o homem, mas infelizmente os homens não querem Deus. Essa é a realidade. Vamos para mais um versículo que está falando sobre os dias de Noé e sobre também o dia de Ló. Vamos aqui para Lucas 17. Vamos achar aqui. Lucas 17. Para nós ler um versículo aqui, para você entender. Vamos lá. Lucas está no capítulo 17, versículo 28 a 30. Lucas 17, 28 a 30. Veja o que está escrito. 28 está escrito assim, ó. E como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam, vendia, plantava e edificava. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Olha a praga aí, senhores. Assim será também, ou assim será em que o dia do Filho do Homem se manifestar. Assim também será quando o Filho do Homem voltar. Então aqui, senhores, está alguns sinais. Eu não posso entrar num assunto mais expectativo para vocês, porque eu estou aqui num lugar em que eu preciso ter muito tempo, e isso aí teria que ser dividido em várias etapas para fazer uma palavra mais assim, digamos, com mais tempo, com mais detalhe, com mais explicação. Porque a gente que ama a Deus e ama a palavra de Deus e estuda a Bíblia, a gente só quer o melhor para as pessoas. Entendeu? Eu, pelo menos, vejo assim. Então eu quero só o melhor. Eu estou trazendo essa palavra aqui que é para você entender
tudo que está acontecendo na terra, tudo que ocorre no mundo, não é simplesmente um por acaso. É porque nós estamos vivendo o tempo do fim, o início do fim está chegando. E a qualquer momento Jesus pode voltar. Eu não posso falar para vocês nem o dia, nem a hora, nem a semana, nem o mês e nem o ano. Porque eu não tenho como falar, porque Jesus não mandou falar isso. Jesus só mandou falar a verdade da sua palavra para que os homens se arrependam, para que os homens creiam, para que os homens aceitem a verdade como a verdade ela é. Então, mas que Jesus vai voltar, eu posso dizer. Ele disse que ele vai voltar para levar um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Nós só não podemos falar o dia que Jesus volta. Alguns falsos profetas já disseram que Jesus ia voltar em algum tempo, deu até o tempo, deu a data, e Jesus não voltou. Por quê? Porque Jesus não disse que quando ele vai voltar, nem o dia, nem a hora. Ele mesmo disse, aquele dia e hora ninguém sabe. Como que eu vou falar o dia e a hora, sendo que eu não sei? Agora, o que está aqui, eu sei. O que está aqui, eu posso falar. O que está aqui, eu posso pregar. Doa quem doer, aceita quem aceitar, gosta quem gostar, não gosta quem não gostou. Mas a verdade é essa. Simplesmente, eu sou uma pessoa que quer o teu bem. Estou aqui no monte orando por você, vou orar agora por você, certo? Para que Deus o alcance o seu coração. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Não olha para aquilo que ocorre, olha para Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Faz com Ele um concerto. Aí você diz, não, mas lá eu acharia que era diferente, não é? Mas eu acabei de mostrar para você o que a Bíblia revela. Se é porque não temos condições de mostrar tudo. Está entendendo? Mas é um pouco para que você entenda. Isso são sinais, faz parte dos sinais e que intercede a volta de Jesus. Igual algumas pessoas dizem, Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Eu já disse, vou repetir pela terceira vez em vídeo. Jesus nunca esteve voltando de quando ele foi. Só que a Bíblia nos revela, eu acabei de mostrar aqui agora, que ele vai voltar sim. Com toda certeza absoluta. Ele vai voltar, mas ele não está voltando. Porque a volta de Jesus, a Bíblia diz que é do abrir e piscar de olho. Fique diante do espelho e dá uma olhadinha no teu piscar. É assim que Jesus, é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Então Jesus não está voltando. O que está acontecendo então? Fala para mim, eu te falo. Está acontecendo são as profecias bíblicas. O que está acontecendo são sinais que Jesus disse que antes da sua volta aconteceria. E antes de o mundo ser exterminado, aconteceria, ele disse para o seu discípulo. Então, ele não está voltando, mas vai voltar a qualquer momento. Talvez pode ser até hoje, não posso falar, mas ele vai voltar. Então, senhores e senhoras que ouviram essa palavra, entregue a tua vida para Deus. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Jesus pagou um preço caro por ti na cruz. Quem morreu para nos salvar foi Jesus. Nós precisamos dar valor àquilo que Ele fez por nós. Eu quero deixar essa palavra para você. E que você possa ser alcançado. Que a graça e a misericórdia de Deus te alcance. Que a graça e a compaixão de Deus alcance a tua vida. Está entendendo? Jesus te ama. Olha para Ele como autor e consumador da fé. Somente Ele salva. Somente Ele pode levar o homem à eternidade. A Bíblia diz que existem duas eternidades. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Como a Bíblia diz que tem três tipos de morte. A morte física, chamada morte do corpo. A morte espiritual, que é a morte do pecado que os homens vivem nela. E a morte eterna. Para a morte do corpo, Jesus cura e Jesus usa os médicos. Claro, para a morte espiritual, Jesus já pagou na cruz por nós. Ele já morreu por você. Então tem tempo ainda de se arrepender. Agora, a morte eterna não tem salvação para quem morre eternamente. A morte física, ela é recuperada. A morte do pecado, do corpo, que o homem vive praticando, é recuperada, que Jesus, se o homem aceitar Jesus como Salvador, Jesus perdoa, cura a sua alma. Mas se morrer
no corpo, morreu no pecado, já morreu eternamente e não tem o que fazer. Jesus te ama. Fica aí essa palavra para você. Eu desejo que você que vai ouvir essa palavra, que você possa entender e aceitar Jesus como teu Senhor da tua alma. Que Deus te abençoe. Fica aí com essa palavra. Amém? Até o próximo vídeo.